Fala galera, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso resumo semanal da rotina? Já estamos na rotina 4, hein? Vamos lá! Então vamos lá, gente. Essa daqui é a nossa rotina 4. Temos aqui a apresentação da rotina, feita pelo Flávio, nosso coordenador. Nessa apresentação ele vai comentar um pouquinho sobre a questão da organização, da rotina, da importância de vocês fazerem um pouquinho aí a cada dia, né? Sempre pensando que quando você dedica um tempo específico para fazer algo e você se concentra em fazer isso durante esse tempo, há uma possibilidade maior de sair melhor feito, vamos dizer assim. Se você deixar acumular as coisas, você vai fazer correndo, vai sair provavelmente mal feito e você vai entender pouco do aquele assunto porque você, ao fazer correndo, muitas vezes não dedica a atenção necessária para entender aquilo, né? Então, o Flávio comenta isso, depois ele vai falar sobre a questão das notas aí, dizendo aí que essas rotinas elas estão contando como atividade para nota, realmente estão, né? A gente está observando o que vocês estão entregando e a partir disso será atribuída uma nota para vocês, né? Principalmente nesse período que a gente está afastado da escola, ele destaca também que fazer as rotinas quer dizer que é equivalente a você estar frequentando a escola, quem não está fazendo é como se estivesse não indo para a escola, né? Porque nossa ponte aí com vocês é essa rotina, certo? Então ele faz esse comentário também. E aqui a gente tem a nossa grade da rotina da semana. No dia 1 a gente tem uma atividade de geografia que vai falar da questão dos fluxos migratórios e que a gente tem a nível mundial. Então parte dos fluxos migratórios lá está para a história, fala um pouquinho sobre esse movimento que é a migração, que é esse deslocamento de pessoas de um ponto a outro no planeta, ou dentro de um país. Depois vai falar um pouquinho sobre êxodo rural, que também é uma questão de migração, né? Você sai do campo para ir para uma grande cidade. Então a gente está falando aí também de um fluxo migratório. No dia 2 a gente tem uma atividade de história, em que vai comentar um pouquinho também dessa questão do fluxo migratório interno aqui do nosso país, mais especificamente no Nordeste. O Nordeste é uma região que, com frequência, tem esse movimento das pessoas saindo de lá para outros lugares, para grandes cidades. A gente vai ver no texto que vai falar fluxo do sertão nordestino para Fortaleza, né, no Ceará. Essas pessoas saem do sertão ali, daquele lugar onde sofrem mais com a seca, para tentar uma vida um pouco melhor. Por exemplo, ali em Fortaleza, mas a gente também tem muita gente que em outros momentos da história vieram para a cidade de São Paulo, por exemplo, e isso ajuda nessa coisa de entender esses movimentos internos mesmo do nosso país. Pensando na migração e como que essa migração vai compondo os lugares que a gente vive. Se a gente pensar em Vinhedo, provavelmente vocês conhecem pessoas que vieram de outras regiões, procurando aqui na cidade uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila do que onde viviam, né? Depois, a gente vai ter ali no dia 3 uma atividade de ciências, que faz uma relação dessa questão da movimentação das pessoas pelo mundo, tá? Dos fluxos migratórios, mas mais especificamente desse deslocamento de pessoas pelo mundo, que acontece muito hoje, né, com a facilidade de você sair daqui e ir para outro país com um avião e tudo mais. Isso virou uma coisa rotineira, que acontece para muitas pessoas sem grande problema, né? E isso acaba trazendo consequências, por exemplo, para o espalhamento, né? Porque a gente fala de disseminação de novas doenças. Então, hoje, esses fluxos de imigrantes, não só necessariamente imigrantes, mas pessoas que se deslocam de um lado para o outro no mundo, acaba proporcionando
entre aspas, espaço interessante, fecha aspas, aí, para você ter novas doenças, né? Se uma doença antigamente ficava muito tempo em um lugar e ela se espalhava lentamente, agora com o deslocamento de grande número de pessoas pelo mundo e por todas as partes do mundo, isso acontece de maneira acelerada. Então, o texto de ciências tenta olhar essa questão dos fluxos migratórios, pensando nessa coisa do espalhamento das doenças, de novas doenças e tudo mais. No dia 4, a gente tem uma atividade de língua portuguesa, uma atividade que trabalha com um texto chamado Morte e Vida Severina, um trecho de um livro de um escritor chamado João Cabral de Melo Neto, e ele é uma história, uma narrativa poética, vocês vão perceber que é uma narrativa, mas ali é como se fosse uma poesia, né? Que vai falar um pouquinho desses imigrantes também do Nordeste que saem ali do sertão nordestino em busca de uma vida melhor. A gente vê o iniciozinho dessa história, que está no trecho de destaque que foi usado aqui, é o início dessa história. Então tá ali um pouco as características desse nordestino, desse imigrante nordestino que foge da seca, procurando uma condição de vida melhor no litoral, né, perto do mar. E a gente tenta entender um pouquinho isso ali. E no último dia, dia 5, a gente tem uma atividade de artes, que é uma visão de um pintor, que é o Cândido Portinari, sobre essa questão da imigração. Então ele tem um quadro chamado Os Retirantes, que é exatamente essas pessoas que saem dessas regiões pobres, principalmente do Nordeste, em busca de uma vida melhor, e ele pinta um quadro. E esse quadro é super expressivo, então vocês vão ter contato com esse quadro, tem um comentário da professora, e ela vai tentar, de certo modo, mostrar um pouco, a partir da visão de Cândido Portinari, a questão da imigração, né, da tristeza, vamos dizer assim, do imigrante que busca uma condição de vida melhor aí, tá? Então vocês têm atividade de geografia no primeiro dia, que vai tentar falar desde o início, né, quanto que essa coisa da migração ajudou, por exemplo, as pessoas, né, o homem se espalhar pelo planeta todo, em todas as regiões do planeta habitáveis aí. Então, o texto parte dessa coisa lá da pré-história, fala da questão da colonização da América, provavelmente aconteceu com o homem ali, né, os primeiros homens primitivos saindo da África, se espalhando pela Europa, indo em direção à Ásia. Então eles atravessam ali o Estreito de Bering e chegariam até as Américas e depois viriam até a América do Sul também. Aí depois a gente vai, né, tem esse texto, aí vai falar um pouquinho da questão do próprio processo de colonização, né, dos europeus vindo para as Américas depois. Tem outros fluxos migratórios no final do século XIX, também da Europa para as Américas, começo do século XX. As guerras, né, acabam também influenciando nesses fluxos de imigração. Então, é interessante porque a gente tem assim, né, uma noção muito ampla do porquê muitas vezes as pessoas migram. Geralmente elas vão atrás de sobrevivência mesmo, né? Se a gente pegar lá desde a pré-história até os fluxos migratórios mais recentes, a gente tem essa noção que sempre é em busca de novos lugares para viver, onde se possa ter uma vida um pouco mais confortável e tranquila, se tem acesso a alimento. Se a gente pensar nos fluxos migratórios mais modernos, assim, a gente também tem isso, né? São pessoas que estavam passando por um certo período difícil na região que vivia e por isso vão atrás de um novo lugar que possa garantir uma vida mais tranquila para eles. A gente pode pensar só nas guerras, né? Você não vai ficar vivendo num lugar que tem guerra. Você pode pensar também na questão da fome. Isso aconteceu, por exemplo, na Itália, no final do século XIX, começo do século XX, tinha muita fome lá, as pessoas passavam necessidade e isso gerou o quê? Que muitos italianos optaram por atravessar o Oceano Atlântico, vir para a América do Sul ou para a América do Norte para tentar uma vida melhor. Então isso aconteceu com os espanhóis também, então essa coisa da busca de uma vida melhor geralmente é o que move as pessoas nesses fluxos migratórios, né?
Depois a gente vai falar sobre êxodo rural, que acaba sendo mais localizado aqui no Brasil, né? A questão do êxodo rural também tem essa questão de busca de uma vida melhor, as pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de você ter uma condição de vida melhor. Tem alguns gráficos que mostram, por exemplo, a evolução de onde as pessoas moravam, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem aqui até 1960 a grande parte dos brasileiros morando no campo, né? Essa barra maior do gráfico aqui e o rural, desculpa, a barra maior era rural. Se vocês observarem esse gráfico aqui, a gente percebe essa evolução dos habitantes de campo e cidade no Brasil, né? A gente tem aqui o campo sempre tendo o maior número de pessoas até 1960, e isso se inverte, né? Isso tem a ver com a questão do processo de industrialização, né? As cidades começam a atrair mais pessoas, porque oferece trabalho e às vezes um trabalho melhor remunerado, mas no fundo também tem essa coisa de você buscar uma qualidade de vida melhor, certo? Então isso faz com que as pessoas deixem o campo e vão atrás dessa condição de vida melhor na cidade. Porém, isso não é uma verdade absoluta, no sentido de que nem todo mundo que vai para a cidade às vezes vai alcançar uma condição de vida melhor. E aí isso acaba gerando problemas de outras origens, né? Então a gente tem problemas de urbanização, isso aparece no texto aqui, por exemplo, o crescimento desordenado das cidades, né? Ou seja, às vezes as cidades crescem, não vai oferecer saneamento básico para essas pessoas que vão chegando, daí surgem as favelas, né, que são essas comunidades mais pobres, que não vão ter acesso, às vezes, a água encanada, esgoto, o tipo de moradia precária. Né? Então, você tem esses fluxos migratórios, e isso acaba trazendo um impacto aí para essas cidades também, que não conseguem, às vezes, absorver da maneira correta essas pessoas que chegam, né? Não conseguem organizar esse processo de uma maneira que garanta uma vida realmente de qualidade para as pessoas. Então, depois vocês têm as atividades, que vão tratar do texto aí, as perguntas, certo? Nessa rotina, sempre nas orientações está dizendo que não é necessário copiar as questões para o nono ano, tá? Porém, é sempre importante que vocês organizem isso, para vocês não precisarem copiar a questão, não gastarem o tempo de vocês com cópia. É importante que as respostas venham de maneira organizada, né? Coloca o seu nome, que dia que você está fazendo, e a resposta sempre pulando linha. Não faz tudo embolado, que é super complicado isso, tá? É difícil identificar. Dia 2 a gente vai ter atividade de história. Vou falar rapidinho sobre essa atividade de história. Então, aqui no atividade de história fala que no começo do século XX a gente tinha ali campos de concentração para imigrantes no Nordeste, né? O que eles chamam de currais do governo aqui, porque para evitar que acontecesse um fluxo muito grande de pessoas para as cidades em busca de uma vida melhor, fugindo da seca, os governantes ali da região do Ceará, no começo do século XX, começaram a fazer esses lugares onde as pessoas ficavam, entre aspas, presas, não conseguiam chegar às cidades, para evitar que a cidade crescesse de maneira desordenada, gerasse algum tipo de problema dentro da cidade. Então eles tentavam segurar essas imigrantes que muitas vezes iam para a cidade e acabavam virando um problema na cidade, né? Muita gente ao mesmo tempo chegando. Isso acabava gerando outros tipos de problemas. A gente depois pode até estudar essa questão dos problemas gerados, que vai além dessa coisa do crescimento desordenado, mas tem a ver também com desemprego, violência. E eles seguravam essas pessoas antes de chegar à fortaleza, e ali eles tentavam controlar isso. Então os imigrantes eles iam para a fortaleza em momentos específicos para realizar os trabalhos, né? Mas eles viviam, na verdade, fora da cidade para, entre aspas, aí não estragar a cidade, tá bom? Não é estragar, mas é um pouco isso, né? Para não complicar muito a vida na cidade. Então, faziam-se campos de concentração para os imigrantes. É algo super interessante isso, né? A gente pensar que
que você tem o governo organizando ali esse tipo de coisa para que eles não chegassem até a cidade e acabassem causando algum tipo de problema social lá na cidade. Então eles seguravam eles antes, deixavam eles ir só para prestar algum serviço dentro da cidade. Depois a gente tem uma atividade de pesquisa bem tranquilinha. O professor de história pede para vocês copiar o que seriam os campos de concentração, o que é a ideia de retirantes, o que é essa questão da Belle Époque, né, que é uma palavra francesa, então vocês entenderam o que é essa Belle Époque, e depois o que é nazismo, tá bom?